Então vamos lá, pessoal, uma boa noite para quem está chegando agora. E na nossa live de hoje, o tema será alterações fisiológicas na gestação e o seu impacto em assoalho pélvico. E só de a gente parar e pensar na posição da nossa pelve, já faz a gente refletir sobre o impacto da gestação na saúde pélvica, visto que essa pelve, né, que a gente está vendo a pelve ali atrás, visto que essa pelve, ela fica no centro do nosso corpo. E todo o corpo dessa nossa gestante vai se alterar de forma fisiológica e essas mudanças, elas vão impactar diretamente na região do assoalho pélvico. E é sobre isso que a gente vai falar. E eu trouxe alguns pontos bem importantes para a gente comentar aqui, pontos que vão inferir ali no nosso acompanhamento com a gestante e vão fazer com que a gente tenha esse olhar global também para todas as nossas pacientes desde a nossa avaliação. A gente precisa ter esse olhar pensando em todas essas alterações fisiológicas. Então, primeiro, a gente vai começar falando sobre o diafragma. Então, o diafragma tem uma redução da sua função ao longo da gestação. E o assoalho pélvico e a fáscia associada desse assoalho pélvico formam o fundo do cilindro abdominal e vão desempenhar um papel não apenas na função uroginecológica, mas também na estabilidade de tronco e na respiração. E a gente já sabe, né, as evidências já trazem pra gente, a literatura já traz, que existe uma sinergia entre o nosso diafragma e o assoalho pélvico. E ao longo da gestação, essa alteração do diafragma, da sua posição mecânica, vai influenciar diretamente na ativação do assoalho pélvico também. Como tem essa sinergia, um auxiliando o outro, a alteração do diafragma, né? Essa subida desse diafragma, essa alteração do gradil costal ao longo dessa gestação, vai impactar também na ativação desse assoalho pélvico. Então, essa é a primeira alteração que a gente está falando, que vai impactar nessa região que a gente trabalha. O segundo ponto, que é um ponto muito importante, talvez um dos que tragam aí um maior impacto de crescimento, é o nosso abdômen, né? O abdômen dessa gestante em crescimento. E como o diafragma, a gente viu que ele tem uma redução da função, aqui o meu abdômen ele também altera a sua função. Ele também perde função ao longo dessa gestação. O transverso do abdômen, ele fornece essa estabilidade lombopélvica e intrapélvica. E ele pode trabalhar sinergicamente com os músculos do assoalho pélvico, que vão dar essa sustentação para os nossos órgãos pélvicos. Então, a gente viu que tem a sinergia lá com o diafragma e a gente viu aqui que tem essa sinergia também com o transverso do abdômen. E o alongamento e o enfraquecimento dessa região ao longo da gestação vai reduzir a tensão facial, que vai levar a alterações também no cilindro abdominal, predispondo tanto a diástase dos retos abdominais quanto ao prolapso dos retos abdominais, porque essa alteração de função do meu abdômen vai impactar num aumento de pressão intraabdominal e essa pressão abdominal ela vai para o assoalho pélvico, ela vai lá em cima dos órgãos pélvicos e consequentemente gerando uma maior pressão ali nos ligamentos, pode gerar ao longo do tempo um prolapso de órgãos pélvicos. E o transverso, ele também desempenha um papel crucial na função de estabilização ventral e estabilização da região lombopélvica. E com o alongamento dessa face abdominal anterior na gestação, esse mecanismo ele pode ficar comprometido.
Então, toda essa alteração da mecânica muscular e de fáscia nesse abdômen também pode provocar alterações aí no assoalho pélvico. Então, a gente também tem que observar região do diafragma e região de abdômen. São duas regiões que a gente falou até agora. Alguma dúvida até agora? E ainda continuando, na região desse abdômen, a gente vai falar agora sobre a linha alba. A linha alba, esse tecido conjuntivo complexo que fica no centro da região abdominal. E na gestação, esse alongamento da linha alba, ele vai ocorrer como uma consequência de alterações hormonais, deixando esse tecido conjuntivo mais elástico e aumentando a tensão mecânica na parede abdominal. Então, pelo feto em crescimento, pelo aumento de peso e o deslocamento dos órgãos abdominais, aliado aí a toda a pressão que essa gestação vai gerar ali naquele abdômen, essa linha alba ela vai ficar instável, vai aumentar a tensão em toda a região. E essas tensões, elas vão alterar o arranjo dos músculos e das fáscias abdominais, modificando a linha de ação ideal e reduzindo a capacidade de gerar força dessa parede abdominal. Então, lá quando a gente viu que o abdômen ele perde função, não é só pela alteração da função dos músculos, mas também por toda essa parede estar mais instável, incluindo aí a linha alba também. E essa manutenção de uma linha alba é necessária para a proximidade dos retos abdominais e o torque também do transverso do abdômen, do reto e dos músculos oblíquos. E o desequilíbrio entre essa força de comprimento desses músculos da parede abdominal e consequente alteração também dessa tensão facial podem estar associados a padrões de movimento inadequado, então alterações ali da mobilidade dessa minha paciente, resultando em dor, resultando em disfunções, principalmente na região lombar, em decorrência dessa falta de estabilização ventral. Além disso, essas alterações aí na região lombar, que a gestante, a maioria das nossas pacientes gestantes tem dor nessa região. Além disso, uma diástase acima do fisiológico pode estar associada ao surgimento de prolapsos e alterações na região pélvica ao longo da vida dessa nossa paciente, principalmente no período de pós-parto. Então, se os músculos abdominais eles estão fracos ou alterados ali por conta de uma diástase, a parede abdominal ela não fornece contração efetiva durante a contração desse assoalho pélvico. Então, os músculos abdominais e de assoalho pélvico, eles atuam em coordenação em muitas situações. Ambos os grupos, eles envolvem a cavidade abdominal e vão desempenhar um papel importantíssimo na modulação de pressão intraabdominal, principalmente durante a tosse, espirro e o esforço, Por exemplo, um levantamento de peso lá na academia, o movimento que a minha paciente vai gerar, até na forma como ela levanta da maca ali durante ou depois da minha sessão, vai ser envolvido aqui nesse aumento de pressão intraabdominal. E se essa musculatura não está ativando de uma forma adequada, esse assoalho pélvico também não está trabalhando de forma adequada, a gente tem toda uma alteração, uma disfunção dessas regiões. Então, até agora a gente viu alteração do diafragma, que vai gerar alteração nesse assoalho pélvico, alteração desse abdômen, de toda essa região, incluindo a linha alba, que vai gerar repercussão também em assoalho pélvico, e a gente também vai ver que o aumento dessa diástase e uma diminuição da força desse abdômen, eles vão enfraquecer o anel anterior desse cilindro, então a parede anterior dessa estabilidade,
E essa atividade sinérgica entre os músculos do assoalho pélvico e os músculos abdominais podem estar comprometidas. E justamente nesse momento de aumento de pressão intraabdominal constante. Por quê? Porque outra alteração fisiológica da gestação é o ganho de peso nessa região abdominal. Um ponto muito importante da gestação é esse ganho de peso. A gestante, pelo menos ali 10 quilos, 12 quilos, ela vai ganhar ao longo dessa gestação. Então, esse aumento de peso, esse aumento de pressão intraabdominal pelo feto em crescimento vai gerar outra alteração, que é a sobrecarga nessa região de assoalho pélvico de forma evolutiva, de forma crescente. Então, lá no primeiro trimestre, eu tenho um momento ali, eu tenho um período de pressão intraabdominal, de sobrecarga leve, mas que eu já tenho alterações ali, já de remodelação de toda a região, de ações de hormônios ali naquela região desde o primeiro trimestre, e ao longo do segundo e do terceiro, essa sobrecarga na região, ela só aumenta. Então, a gente tem aí repercussões dessa fisiologia gestacional, porque o bebê ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver, e todo esse desenvolvimento fetal vai gerar um impacto significativo ali em sobrecarga desse assoalho pélvico. Então, aliado a toda essa pressão intraabdominal e o peso do bebê, a gente vai ter essa sobrecarga crescente desse assoalho pélvico. Então, eu falei para vocês que esse assoalho pélvico ele está com maior sobrecarga, só que é justamente nesse momento da gestação e de forma fisiológica também que essa musculatura, principalmente a musculatura uretral, ela tem uma redução da pressão de fechamento. Então, a região uretral, o esfíncter uretral, ele perde um pouco da sua capacidade de fechamento devido a dois hormônios, a relaxina e a progesterona, que vão deixar a musculatura lisa mais solta, mais relaxada. Então, eu tenho um aumento de pressão intraabdominal, eu tenho um aumento de peso nesse abdômen contra um assoalho pélvico, principalmente pensando na uretra, contra uma uretra ali que não tem a mesma pressão de fechamento pré-gravídica. E aqui eu tô falando tudo de fisiologia gestacional, não estou falando nada de uma alteração que foge dessa fisiologia. Então, aqui a gente vê que mesmo que a minha paciente não tenha disfunção nenhuma prévia a essa gestação, com essa redução da pressão de fechamento uretral e esse aumento de sobrecarga, ela pode vir a ter uma disfunção pélvica, principalmente a incontinência urinária. Visto que essa uretra ela está mais relaxada e com esse aumento de peso, esse aumento de pressão intraabdominal, ela pode ter uma perda de urina. Não que isso seja normal, mas isso é relativamente comum, principalmente pensando nas estimativas aí dos artigos que mostram o quão comum é essa incontinência urinária de esforço, principalmente na gestação. E principalmente pela falta de um trabalho dessa musculatura. Porque hoje até eu estava explicando para uma paciente que uma paciente que chega na gestação com grau de força 4, sustentando 6 segundos, é diferente de uma paciente que entra numa gestação com grau 2 de força, sustentando 1 segundo. Porque a gente vê que já tem perda de força, de função de vários músculos nessa gestação. Então, se eu entro numa gestação com músculo funcional, é diferente de eu entrar na gestação com um músculo que já quase não funciona. Ela perdendo força e função de um músculo com grau 4, grau 5, é diferente de perder força de um músculo grau 2. Então, a minha paciente com grau 2 de força, ela tem muito mais chances de chegar ao final dessa gestação com uma disfunção pélvica, principalmente com a incontinência urinária. Então, por isso que é tão importante esse trabalho de prevenção
esse trabalho de consciência corporal, de consciência perineal, mesmo antes da minha paciente engravidar, ou se ela não veio antes de engravidar, mas que seja iniciado o quanto antes, principalmente nesse primeiro trimestre, porque eu não tenho aumento de pressão intraabdominal, eu não tenho sobrecarga ali agindo naquele assoalho pélvico. Eu já tenho sim essa redução da pressão de fechamento, mas eu ainda não tenho toda essa sobrecarga. Então, por isso que é tão importante esse trabalho já de forma preventiva, principalmente antes dessa gestação e durante esse primeiro trimestre. Alguma dúvida até agora? Vamos lá. E agora a gente vai falar sobre algumas alterações biomecânicas. Então, nós vimos diafragma, abdômen, falamos de transverso, de reto, de linha alba, falamos de aumento de sobrecarga, de aumento de pressão intraabdominal, de redução da pressão de fechamento uretral. Olha quanta coisa a gente já foi pontuando aqui de alterações fisiológicas impactando aí nesse assoalho pélvico. E agora a gente vai falar que todos os músculos do tronco, eles precisam trabalhar em sinergia para transferir cargas de maneira eficaz em toda a região lombopélvica durante várias atividades do nosso dia a dia. Até para nos manter em pé, até para nos manter caminhando, levantando, para transferir carga da nossa região lombar para a região pélvica, a gente precisa de um trabalho em conjunto de todos esses músculos. Mas eu quero trazer uma para refrescar a memória de vocês, para a gente já entrar nesse assunto de biomecânica. As disfunções pélvicas têm fatores biomecânicos, antropométricos, musculoesqueléticos e hormonais. Falando de fatores biomecânicos, na gestação, a gente tem um aumento de 4,3 centímetros na largura pélvica. Então, essa pelve ela vai abrir pela ação da relaxina 4,3 centímetros. E a base de apoio dessa minha gestante, ela também vai mudar. E a gente tem um aumento de 2,4 centímetros nessa base de apoio, gerando toda uma alteração biomecânica em região pélvica, em região lombar e em região inferior. Porque se eu tenho toda uma remodelação dessa base de apoio, todo esse corpo dessa minha paciente se alterou. Inclusive a posição dessa pelve. Então, toda essa alteração biomecânica que vem lá da região pélvica, vem de região lombar, até a própria cervical da minha paciente vai alterar. Eu tenho maior protusão de ombros, eu tenho maior ali hiperlordose. Tudo isso vai gerar uma falha na transmissão de cargas na região lombopélvica, em decorrência desse desalinhamento dessa região pélvica. Eu tô tirando a minha pelve da vantagem mecânica dela. Então, devido a esse aumento no diâmetro pélvico, aliado também ao aumento da sobrecarga desse meu assoalho pélvico pelo bebê em crescimento, eu tenho um aumento da pressão intraabdominal. E esse aumento de pressão intraabdominal, como a gente viu, essa falha na transmissão de cargas, ela já está prejudicada. Então, essa pressão intraabdominal, ela vai diretamente para o colo da bexiga. Então, esse colo da bexiga, a gente tem ali o esfíncter uretral interno, ele está mais relaxado, porque eu tenho alterações dessa musculatura lisa em decorrência de relaxina e de progesterona. Olha só, vamos voltar lá. Quando eu comecei a falar de biomecânica, eu falei que altera pelve, altera base de apoio, mas vai alterar a lombar, vai alterar a cervical, vai alterar a torácica, vai alterar toda a mecânica corporal.
Alterei a mecânica da minha pelve, eu desalinhei essa pelve. Então, aquelas cargas que vêm lá na lombar ou as cargas que vêm da reação da minha pisada ao solo, elas não vão ter a mesma linha de ação. Então, por exemplo, veio uma força lá de cima, essa força agora, que antes iria para outra região, principalmente para a região de sacro, de cóccix, ela agora pode impactar diretamente em cima dos meus órgãos pélvicos, em cima do colo da bexiga. E lembrando que esse colo da bexiga ele está mais aberto, eu tenho uma redução da pressão de fechamento ali no meu esfíncter uretral interno, meu esfíncter liso. E isso pode acarretar incontinência urinária, principalmente de esforço. E a incontinência urinária de esforço é a disfunção pélvica mais comum na gestação. E ela tem esses fatores hormonais, então a relaxina, a progesterona, que vão deixar ali o tônus da musculatura lisa mais relaxado. E além desses fatores hormonais, a gente também tem fatores mecânicos, como o peso do útero e todas essas alterações biomecânicas que eu falei para vocês. Então, olha quanto de impacto a gente tem nesse assoalho pélvico. Só que eu ainda não relatei para vocês que esse desalinhamento pélvico, além de modificar o ângulo de forças em cima dessa bexiga, eu também tenho um estiramento e um alongamento da musculatura de assoalho pélvico. E eu faço com que essa musculatura tenha uma perda de função muscular. Olha só, eu tenho maior sobrecarga, eu tenho redução da pressão de fechamento uretral, eu tenho desalinhamento pélvico e eu também vou ter redução da função desse músculo. Por isso que é tão frequente as disfunções pélvicas, porque a própria fisiologia gestacional vai impactar diretamente nesse assoalho pélvico. Tem a ver com a frequência que a gestante faz xixi? Então, a frequência, o aumento da frequência urinária, ele tem a ver com a progesterona e tem a ver também com a irritação que o útero pesando em cima dessa bexiga vai provocar. Então, esse aumento da frequência urinária, ele está associado com a diurese, mas ele está associado também com essa irritação da parede do útero em cima da parede vesical, principalmente nesse primeiro momento. Depois, claro que o peso do útero em cima dessa parede vesical também vai provocar mais idas ao banheiro. É normal que essa frequência urinária ela aumente, até porque no primeiro trimestre eu tenho uma capacidade vesical em torno de 350 a 400 ml de urina. Lá no terceiro trimestre, essa capacidade vesical, ela cai pela metade, ela chega a 200 e pouquinho. Então imagina que esse útero está pesando em cima dessa bexiga e essa capacidade reduziu. Aliado a essa redução da capacidade, eu tenho também essa ação da parede uterina em cima da parede vesical, causando irritação de toda essa região. Então, olha só quanta coisa a gente tem para falar sobre essa fisiologia gestacional e o impacto aí nesse assoalho pélvico, né? Então, por isso que é tão importante que lá na nossa anamnese a gente não foque só na região pélvica, porque de tudo isso que eu falei para vocês, olha só como a gente tem que investigar cada ponto do corpo dessa minha paciente. Na minha ficha de avaliação tem avaliação postural, tem avaliação de mobilidades, tem avaliação respiratória, avaliação de assoalho pélvico, porque eu preciso verificar como está esse diafragma, como está essa parede abdominal, como está toda a parte posterior dessa região, dessa minha paciente, porque a gente tem todo um crescimento anterior desse abdômen, mas eu também tenho uma sobrecarga gigantesca em toda a musculatura posterior.
e toda a musculatura e todas as articulações posteriores. E esses músculos e fáscias da região lombopélvica vão desempenhar um papel não só de estabilidade, mas também na nossa função e continência urinária. Então, se a gente tem um desalinhamento, um desajuste, uma instabilidade dessa região, pode estar associado também com alterações na região pélvica. Então, por esse fato, que eu sempre friso aqui para vocês, sempre friso isso para as minhas alunas, que a nossa avaliação, ela precisa ter um olhar integral para que o meu acompanhamento com a gestante também tenha esse olhar integral. Porque se a gente focar só na região pélvica, eu vou esquecer de tudo isso que eu falei com vocês aqui hoje. Eu vou esquecer que o meu diafragma altera, que o meu abdômen altera, que até tecido conjuntivo eu tenho que prestar atenção, porque a linha alba é um tecido que vai ter muita influência ali nesse abdômen. Ele tá ali juntando os dois ventres do reto abdominal. É uma linha que é de tecido conjuntivo e esse tecido conjuntivo vai ter uma instabilidade nessa região, uma instabilidade grande nessa região, porque além da ação hormonal, eu tenho ação mecânica desse bebê em crescimento. Então essa é uma região que vai ter muita estabilidade. Então, além de pensar em só avaliar a diástase, eu tenho que pensar em como que está a função desse músculo. Eu tenho que pensar em como que está a função desse músculo em atividades do dia a dia dessa minha paciente. Não só nas atividades que eu estou ali desempenhando com ela no meu consultório, mas em atividades do dia a dia. Uma paciente que é gestante, mas que tem um bebê pequeno, que tem uma criança pequena em casa, ela vai pegar essa criança. Então, será que pegar essa criança eu não tenho que também prestar atenção em como reage essa musculatura? Então, todas essas alterações que eu quis trazer para vocês aqui hoje é para abrir os olhinhos de vocês de que a nossa atuação ela não se restringe a só assoalho pélvico. É muito importante sim trabalhar esse assoalho pélvico, mas trabalhar ele em conjunto com outras musculaturas. Eu desde o primeiro momento com a minha gestante, eu tô trabalhando a respiração, eu tô trabalhando em conjunto a respiração com esse assoalho pélvico. Eu tô pensando que quando ela levantar dessa minha maca, eu vou ensinar para ela também como que ela vai ativar esse abdômen, como que ela vai ativar esse assoalho pélvico, como que ela vai respirar de forma adequada, como que ela vai cuidar dessa região lombar. Olha só como a gente tem que ampliar o nosso olhar. Não é só ensinar para ela que lá na atividade física, quando ela levantar o peso, ela vai ativar o assoalho pélvico. Não é só isso. E pensando que esse corpo dessa paciente vai modificar ao longo de 40 semanas. Perdão. Que esse corpo dessa minha paciente vai modificar ao longo dessas 40 semanas. Então, essa minha paciente começou lá no primeiro trimestre, ela tem uma alteração fisiológica, mas essa alteração fisiológica ela vai progredir. Então, essa progressão dessa alteração fisiológica, qual o impacto dela nesse assoalho pélvico? Por isso que também a nossa avaliação ela é constante. Eu não posso fazer uma única avaliação na primeira visita da minha paciente e esquecer de reavaliar constantemente. Porque a gente observa muito no consultório, nessas alterações frequentes, que assoalho pélvico no primeiro trimestre é uma coisa, lá no terceiro trimestre ele pode modificar completamente. Eu posso ter perda de força, eu posso ter perda de função. Isso em uma paciente que já está em treinamento contigo. Imagina aquela paciente que vai chegar no terceiro trimestre, que passou aí toda essa gestação, que teve todo esse impacto em assoalho pélvico e agora que ela vai começar esse treinamento, que agora que a gente vai começar a ativar essa musculatura. Olha só o impacto disso para toda essa estrutura. E pensando que toda essa alteração fisiológica em assoalho pélvico, a gente está pensando em só gestação.
Eu nem falei dessas alterações fisiológicas que vão acontecer no parto. Então, no parto, a gente vai ter também um impacto gigantesco nessa região de assoalho pélvico. Mas isso a gente vai falar lá na aula 1 da Master Physio, onde eu vou ensinar para vocês como treinar o expulsivo desde o primeiro trimestre. Porque o expulsivo é a parte com maior sobrecarga nessa região. Então, a gente precisa cuidar dele, precisa pensar nesse momento lá desde o primeiro trimestre. Porque se eu deixar para trabalhar isso no terceiro trimestre, é pouquíssimo tempo. Então, talvez a minha paciente tenha um bebê ali com 37 semanas, 38 semanas, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, todo esse treinamento, ele vai acontecer desde o primeiro trimestre. E isso aqui que eu falei para vocês de alterações fisiológicas, a gente também vai pensar desde o primeiro trimestre. Até porque essas alterações, elas iniciam a partir do momento que a paciente está grávida. A partir do momento que ela está grávida, relaxina, progesterona, toda a ação hormonal ali, relaxando a musculatura lisa, relaxando, deixando instável, linha alba. Claro que eu ainda não tenho uma distensão abdominal, eu ainda não tenho sobrecarga ali no assoalho pélvico, mas toda a ação hormonal já está ali. A partir do momento que a paciente está grávida, ela já começa com essa influência hormonal. Tanto, se a gente pensar aqui na dúvida da nossa colega sobre frequência miccional, esse às vezes é um dos primeiros sintomas que a paciente está grávida, esse aumento da frequência miccional, porque a progesterona deixa, faz com que a diurese seja maior, faz com que também essa progesterona irrite essa parede vesical e faça com que a minha paciente vá mais vezes ao banheiro. Então, desde o primeiro momento, olha só, a paciente nem descobriu ainda que está grávida, mas ela já tem essa influência hormonal. E essa influência hormonal que vai fazer toda essa bagunça nesse assoalho pélvico, como a gente viu. Não só influência hormonal, mas toda essa alteração biomecânica corporal.